staying alive, making sure that you know why, because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this right here forever. No surrender. This right here forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24. A pergunta que um dia como o de hoje, em que ninguém desconfia, uma segunda-feira normal, que impera é: quem é o melhor base da NBA? Esta é a pergunta que vamos procurar responder ao longo desta emissão, mas, como sempre, não estou sozinho para responder essa pergunta e comigo tenho o Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Olá, boa noite, João, como estás? Obrigado bem, mais uma obrigado, vez. Eu não sou a melhor pessoa para responder a isso porque, como base, a minha carreira foi miserável. Mas há alguém que está aí sentado ao teu lado que, não obstante não ser fã de Steph Curry, que foi uma coisa que nos confidenciou há bocado. Como assim? Como? Vamos já embora. E que me deixou chocado, está Rafael Lisboa. Rafael, estás bom? Obrigado por teres vindo, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Foi um bom convite e falar da NBA e falar de basquete é sempre positivo. Porquê que não gostas do Steph Curry? Vamos já começar por aí. Já a polémica, A afirmação não é bem verdadeira, não é eu não gostar. Eu gosto, claro que gosto, e é um jogador incrível, mas não é um estilo que eu aprecio muito na posição onde ele joga, mas sem dúvida que é um jogador com um talento incrível, tem o dom, é daqueles jogadores, como estávamos a falar há pouco, que tudo sai fluido, nada é forçado, mas pronto, não é bem o meu estilo, mas é sem dúvida um grande jogador, isso não posso, não estou aqui para dizer que é mau, é bom, é claro que é muito bom, mas pronto. Mas tu davas-lhe umas cápias, não é? Assim tranquilo, sem ninguém saber. Bom, aproveito para convidar quem está lá a casa a assistir à emissão para deixar os seus comentários na caixa de comentários do Facebook, que tem este direto, ou então para comentar no Twitter, através da hashtag NBA no SAP 24. Estamos aqui os três para tentar discutir no final da emissão quem é o melhor base atual da NBA. Mas antes disso, temos de falar de duas coisas importantes. A primeira é: o Luka Doncic bateu ontem o recorde do Michael Jordan como o jogador que fez mais jogos seguidos com 20 pontos, pelo menos 20 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências. Rafael, como é que sentes por alguém a quem tu ensinaste tudo estar a ter este tipo de sucesso na NBA? Tu és um fã do Luka Doncic, não és do Curry, mas és do Luka. Muito, desde os tempos do Real Madrid, acho que é incrível. Eu acredito mesmo no que eu digo, eu acho que daqui a uns anos ele vai ser o melhor jogador da futura atualidade. Do mundo? Sim. O novo Eu LeBron acredito James. plenamente disso, que vai ser o melhor jornal daqui a 5, 6, 7 anos, quando o LeBron James jogar, porque LeBron James é LeBron James, deixar de jogar, que LeBron James é LeBron James, acho que o Luka vai acabar por ser, pronto, o melhor jogador do mundo. Achas que ele vai ser MVP da NBA mais cedo ou mais tarde? Acho que quase toda a gente começa a acreditar nisso. Quanto tempo é que achas que ele vai demorar a ser MVP? Ele já está na corrida, não é? Sim, Neste momento são 3, 4 jogadores que estão na corrida e ele é um deles, sem sombra de dúvida, aos 20 anos. Sim, se ele continuar neste registro, eu acredito que se a equipa tiver acesso até ao fim do ano, eu acho que tem fortes possibilidades, mas não tenho dúvidas, não sei quanto tempo, mas acho que ele de ano para ano e de jogo para jogo ele surpreende sempre, por isso eu não me surpreenderia se ele no final do ano fosse MVP, se para o ano fosse MVP e levasse a Dallas longe nos playoffs, não era uma coisa que eu levava como uma surpresa, mas sendo ele não acho assim tão surpresa como na teoria será. Tu há bocado, Ricardo, estavas a dizer que o Luka Doncic hoje foi confrontado com este recorde por jornalistas. Queres dizer o que é que ele Sim, respondeu? é engraçado porque ele é um miúdo e é verdadeiramente um miúdo que Vocês têm a mesma idade, não é? Sim, eu e o Rafael. Não. Ele é de 99, eu sou de 99 também. E sim, ele vai fazer 21 agora em fevereiro, portanto é uma questão de 2, 3 meses de diferença. Ricardo? 3 meses? 3 meses também não. De novembro para fevereiro ainda é quase um ano.
Calma. Dá-lhe mais um aninho, vai ver. Dá-lhe mais um aninho, vai ver. Mas o Luka é engraçado porque ele é tão adulto dentro de campo. A maturidade que ele revela dentro de campo contrasta com aquela quase criancice que ele mostra fora de campo. E isso vê-se em vários momentos, por exemplo, tal como o Rafael, o Luka adora o LeBron James. E isso viu-se no primeiro confronto que eles tiveram. No fim, o LeBron fez questão de ir falar com o Luka Doncic para o cumprimentar. E o Luka parecia que estava a ver, sei lá, não sei, imagina tu veres a Beyoncé, não é? Eu sei que nutres assim Não é a minha cena, grande... não é a minha cena, mas sim. Mas E por ele exemplo, estava com os olhos, sabes, aquele emoji com as estrelas nos olhos, era mais ou menos assim que estava o Luka. E de facto ele tem um grande respeito pelas grandes figuras, mas ele hoje em dia já é uma grande figura. O que surpreende é esta velocidade a que ele está a tornar-se já um jogador tão consistente, a um nível tão bom. E hoje, quando foi confrontado com isso, o que é que ele achava de facto ter ultrapassado Michael Jordan nesse registro, fez 19 jogos seguidos com 20 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, o máximo da história era Jordan com 18, portanto, por aí se vê que é um feito especial. E ele disse, parem lá com isso das estatísticas, às vezes vocês exageram um bocadinho e para além disso ninguém é comparável a Michael Jordan, portanto parem com isso. E isso é muito bonito, isso é bonito. Isso é bonito. Ninguém é comparável ao Michael Jordan. Não, é que só Isto é uma private, é uma private. Para além disso, tivemos outra novidade esta semana, que foi os New York Knicks despediram um treinador, que já não é bem uma novidade, Sim. mas o David Fizdale foi despedido, né? Take that for that, não é? Sim. Como ele costuma dizer. E quem é que agora achas que se vai sentar no banco dos Knicks? Quem é que achas que se quer sentar? Ninguém se quer sentar lá. Vai ser um coitado qualquer. Na verdade não há muitas opções. Se forem treinadores que recentemente estavam a trabalhar na Liga, há poucas opções. O Dave Yeager, por exemplo, que estava em Sacramento, é uma possibilidade. Fala-se muito do Mark Jackson, já há muito tempo que se fala de Mark Jackson poder deixar de ser comentador e voltar aos bancos. Os irmãos Van Gundy, o Stan e o Jeff, embora eu seja claramente mais fã de Stan do que de Jeff. E depois fala-se de outras opções, de poderem ser pioneiros e tentar aqui mesmo uma Becky Hammon. Para, sei lá, criar aqui algum buzz, criar aqui um estado de graça, criar aqui dar aqui espaço de manobra para a Becky também poder ter ali oportunidade de fazer alguma coisa, mas os problemas dos Knicks são bem mais do que apenas o treinador. Eu sinceramente acho que o treinador não era o problema da equipa. O problema da equipa está sentado mais acima no edifício. Bem mais acima. Portanto, eu tenho muito respeito pelos treinadores, acho que foi uma pena. Gosto do Dave Fizdale, acho que ele já fez bons trabalhos na Liga e parece-me que quem for para lá vai ser mais do mesmo, vai ser carne para canhão, porque não vai conseguir meter 17 power forwards a jogar ao mesmo tempo. Não é? Bom, vamos então, depois destes pequenos apontamentos, Sim, vamos dizer assim, apontamentos porque da atualidade. Este programa, como vocês sabem, tu não sabes, mas o Ricardo sabe, este programa tem um alinhamento. E esta semana tem mais do que um alinhamento. Esta semana tem notas e tem notas sublinhadas com cores. Atenção, eu acho que isto é de sublinhar, passa a redundância. Há bocado, já agora aproveito para cumprimentar quem nos está a falar no Twitter, a Vanessa Amaral, o Gonçalo Martinho. Boa noite para vocês também. E o Gonçalo Cardoso, à pergunta quem é o melhor base da NBA, responde o Marega. Não sei se é algum jogador novo. Não conheço. Que, deve ser dos Grizzlies, porque eu não conheço. Sim. Rafael, estávamos a falar há bocado, antes de entrar, que tu és fã da NBA, mas és mais fã do basquetebol europeu. Porquê? Eu acho que é uma questão de gosto. Eu gosto muito mais de ver o basquete da Euroliga, por exemplo. Mas porquê? Porquê que gostas mais? Porque eu gosto de apreciar, eu sempre gostei de apreciar o jogo, a tática, as estratégias, e a Euroliga e a ACB principalmente são ligas muito ricas nisso, e a NBA não é tão rica. Obviamente que na NBA os jogadores são os melhores no que diz que no técnica individual, 1 para 1, são sem dúvida os melhores, jogadores mais fortes, mais rápidos, são atletas, são atletas mesmo. Mas depois no basquete europeu há tudo à volta do atleta, tudo o que está por trás, eu acho sem dúvida, é o que me cativa a jogar basquete, o por trás disso tudo, e é por isso que eu gosto mais de
pronto, de observar os jogos de europeus e neste caso da ACB, que são, além da Euroliga, a ACB são as duas competições que eu gosto mais de acompanhar. Achas que a NBA tem muito a aprender com Eu acho que o sim. basquetebol Eu europeu? acho que tanto o basquetebol europeu tem a aprender tem a aprender com o basquete americano e o basquete americano com o basquete europeu, mas sim, sem dúvida, acho que se pronto, as equipas da NBA adotassem também uma estratégia mais tática, eu percebo que não o façam porque perdiam muito mais o espetáculo de 1 para 1, jogadas de afundanços, alley-oops, contra-ataques, lançamentos de 3 pontos. Isso é o que cativa os adeptos das equipas na NBA a verem os jogos. Mas, espetáculo, não é? Exato, é o espetáculo. É um produto, não é? A NBA é um produto e tem regras próprias. As regras de basquetebol são diferentes no mundo inteiro. E há regras próprias na NBA para ajudar a alimentar este espetáculo, como a impossibilidade, aquela regra absurda da defesa ilegal, que é quase uma forma de dizer aqui não se defende zona. Sendo que a zona devia ser um recurso disponível para todos os treinadores, Claro. e o Rafael sabe melhor do que nós as dificuldades que é ter que ter vários ataques para contra o homem, contra a zona matchup, contra a zona 2-3, 1-3-1. Há uma série de nuances táticas que só existem depois na Europa, esse tipo de nuances. Na NBA começa a ver-se cada vez mais tática, sobretudo nos playoffs. Nos playoffs já se vê porque há mais tempo a treinar, há mais tempo a trabalhar o scouting em relação à equipa que está do lado contrário, e aí eu acho que os dois tipos de basquetebol se aproximam mais, e por isso é que também os playoffs são tão... porque depois junta o bom dos dois mundos. Há mais tática, depois vês os ajustamentos dos treinadores de uma partida para outra, e isso vemos sempre na Europa. Não é por acaso que o Doncic, de quem estivemos a falar agora, diz que é muito mais fácil para ele marcar pontos e jogar na NBA do que na Europa. Não está a falar da parte física, porque é muito mais difícil de suportar 82 jogos do que 50 ou 60 jogando no Real Madrid, Liga e Euroliga, mas o espaço é tão grande, o campo é igual, as medidas são iguais, porque não é como no futebol em que as medidas variam, é sempre 28 por 15, mas os 3 pontos é que é mais atrás. os 3 pontos, sim, em relação ao college, é verdade, mas o espaço é diferente porque as defesas têm umas regras que não lhes permitem fazer o mesmo tipo de ajudas tão profundas e algumas Também coisas é que é cultural, possível na há uma Europa. parte também é um bocadinho cultural, não é? É tipo o rigor, ou seja, o rigor defensivo que se calhar tem incutido aqui, estou a dizer, no basquete de formação e mesmo nas equipas profissionais, eu acho que não é o mesmo que é incutido pelo menos a todos Lá os está, jogadores na NBA, não é? Porque lá Por isso é desde que o James miúdos, Harden defende em pé e por isso é que isso é tudo permitido. Porque lá desde Aqui na miúdos- Europa não vejo ninguém fazer isso. porque lá desde miúdos eles olham para a NBA como o topo da cadeia, e o topo da cadeia é um sítio onde não é preciso, onde não há tantas possibilidades defensivas como existe aqui na Europa. Por isso é que vês tantos jogadores europeus, tantos jogadores americanos que estiveram na NBA, depois chegam à Europa e têm dificuldades, porque não conseguem acompanhar, e eu falo com muitos treinadores que dizem, não dá, na cabeça não dá. Não dá, não quer dizer que o jogador não seja inteligente. O que acontece é que é preciso pensar muito mais, eles não estão habituados, porque é uma vida inteira Pensar a mais pensar depressa. de maneira diferente. E por isso é que se calhar começa a ser cada vez mais fácil para os jogadores europeus se adaptarem ao estilo de jogo da NBA, como vemos com o Luka, e eu só penso, Rafael foi agora MVP nacional. Era isso que eu ia. Fez 15 assistências no último jogo, já fez um jogo com 17. Se ele jogasse na NBA, rapaz, ia para as 20 e tal, 30 assistências. O Scott Skiles, o recorde das 30 assistências num jogo, este rapaz batia num É lápis. verdade, não falámos ainda disso, mas estamos aqui perante um prodígio do basquetebol, do basquetebol nacional sem pressão. Mas que é, como é que foi, porque no verão, já passaram uns meses, mas no verão Portugal foi campeão, provavelmente, ajuda-me se eu estiver enganado, o principal título da história da seleção nacional. Sim, foi Do o basquetebol. mais significativo, sim. Portugal foi campeão de sub-20 na divisão B, que é a segunda divisão europeia, vamos dizer assim, Sim. de seleções. Tu foste o MVP do torneio. Pá, explica-me só como é que é viver aquilo tudo. Como é que foi fazer história, porque na verdade não foi só ser campeão, foi subir pela primeira vez à divisão A, agora ir jogar, tu ainda podes jogar, Não, já não podes. Mas pronto, abriste pelo menos o caminho para alguém levar tareias, agora dá mais. Não, talvez não, espero que ninguém leve tareias, é má onda agora estar a dizer isso. Mas para poder ir jogar com as melhores seleções claro. da Europa, como é que foi isso? Como é que foi viver isso? Foi, como eu disse na altura, não dá para descrever o que na altura nós vivemos. Nós fizemos 15 vitórias em 15 jogos com preparação em Campeonato da Europa. Nunca tinha, pronto, eu fui a 2 campeonatos da Europa, fui a este último e a Sub-20 em primeiro ano, e nós, Sub-20 primeiro ano, acabámos logo por perder os 2 primeiros jogos e notávamos uma grande diferença. Nós, pronto, logo o primeiro jogo jogámos contra a Polónia, que foi à final, no segundo jogo jogámos contra a Finlândia, que foi em quinto lugar,
e notámos uma diferença gigante no nosso nível para o nível deles, e no ano a seguir jogámos contra a Finlândia 3 vezes e ganhámos as 3 independentemente de ser preparação, ganhámos os 3 jogos a eles. Por isso foi, pronto, perceber que estávamos ao nível dos melhores foi sem dúvida bom e trouxe-nos responsabilidade, mas nós, enquanto grupo, soubemos lidar muito bem com isso e juntamente com os nossos adeptos foi incrível. O pavilhão sempre cheio, nós a jogar, toda a gente a puxar por nós, e nós, dia após dia, jogo após jogo, nós pensámos, nós podemos ser campeões. Apesar de nós desde o início acreditávamos que podíamos ser, o objetivo era primeiro ir à meia-final, mas chegámos às meias-finais e agora estamos nas meias-finais, mas nós sabemos que vamos conseguir ir à final ganhando este jogo e temos capacidade para ir. Depois chegámos à final e num jogo de preparação com a equipa que jogámos na final, tínhamos ganho por, não me lembro bem, mas 40 e tal pontos, 50 pontos, nós pensámos, ok, é mesmo possível nós sermos campeões, e pronto, e acabámos por fazer a história. E acho que não consigo descrever bem, porque é só quem vive no momento e quem esteve lá é que sabe. Mesmo as pessoas que estiveram de fora conseguem perceber minimamente a envolvência que houve, o entusiasmo que houve, e Portugal ser campeão em casa. Acho que é o único título na história. É o único título da história da modalidade. Deixa-me só fazer Sim. uma pergunta, desculpa lá. Eu deduzo que, epá, enquanto jogaste na formação, deves ter feito uma série de torneios, ganho prémios de melhor jogador nesses torneios, nos campeonatos, MVP. Como é que é ser MVP do Campeonato da Europa em casa? É porque isso... Sim, em relação a isso, o único prémio individual que eu ganhei em formação foi um 5 ideal em sub-18 distrital, foi o único prémio que eu ganhei. Não sabia, nunca tinha ganho nenhum prémio, nunca ganhei nenhum foi prémio. Foi a primeira vez. Epá, eu parti do princípio MVP que tu tinhas limpo os prémios todos. Não, o único MVP que eu ganhei na minha vida, na história, foi o MVP do Campeonato da Europa de Divisão B. Como estreia não é mau. Sim, não me parece mal. Só ganhei um. Foi ser MVP do Campeonato da Europa. Está bem, pronto. Sim, foi sem dúvida muito bom, apesar de eu não ter estado à espera, porque desde chegámos à meia-final e o melhor jogador da nossa equipa estava a ser o Nemias, claramente. Ele teve a infelicidade de se lesionar e eu nesse momento acabei por assumir mais e ir ao encontro mais do papel de maior referência e com a ajuda dos meus colegas consegui jogar uma segunda parte com a Rússia e uma final com um nível muito bom e acabei por receber o MVP, mas como eu já tinha dito, toda a gente, enquanto equipa, nós pensávamos que se ganhássemos o torneio o Nemias iria ser o MVP, e se ele não tivesse lesionado, nós obviamente que sabemos que ele limpava. Que ele acabava por ser MVP. Olha, deixas-me fazer 3 apontamentos. Deixa. Olha, o primeiro para dizer que na minha formação eu ganhei um prémio. Foi? Sim, num torneio que julgo ter sido em Vila Franca, não me recordo bem, mas tenho a ideia que foi em Vila Franca, num torneio que era o torneio Cicasal, não sei se posso dizer marcas, mas se não posso já disse. Agora já disseste. E fiz parte do 5 ideal desse torneio e ganhei uma lata de salsichas. Ganhaste uma lata de Sim, salsichas? o prémio era uma lata de salsichas para cada elemento do 5 ideal. Julgo que para o MVP, já não me lembro, agora estou a brincar um bocadinho, era uma daquelas latas Frankfurt, aquelas maiorzinhas. Mas isto é verdade, ganhei uma lata de salsichas daquelas pequeninas e, portanto, roito de inveja. Rafael, depois... Desculpa. Está a dar flex, Ricardo. Depois, em relação ao europeu, Ser bem jovem. eu pude ver o europeu por dentro, porque estive a trabalhar lá pela Federação de Basquetebol e acompanhei estes miúdos desde que chegaram cá para começar os jogos de preparação e depois todo o europeu. E deixa-me dizer-te que o que eles conseguiram não foi só um feito, por ser o único título da história do basquete português, e foi um feito por uma série de fatores. Em primeiro, porque havia um buzz tão grande à volta do Nemias e tanta atenção mediática que era inevitável estes miúdos não sentirem uma pressão acrescida por estarem a jogar um europeu, ainda por cima em casa, sabendo que na bancada não estavam pessoas quaisquer, estava famílias, estavam os amigos, estavam os colegas de equipa, estavam portugueses que diziam palavras que eles conheciam, que eles percebiam e que os apoiavam, mas obviamente isso também traz um acréscimo de pressão. E eles lidaram todos muito bem com isso. Mérito deles, como revelar uma maturidade acima da média, mérito da equipa técnica que os soube preparar também muito bem, e isso tem que ser sublinhado. Em relação ao que ele disse do prémio da MVP, e aqui eu tenho que dizer que ele já se percebeu que é um rapaz muito humilde, e eu gosto que ele tenha esta abordagem.
Mas sinceramente, quando chegámos ao fim, nós não tínhamos, quem estava a ver de fora, tantas certezas que fosse o Nemias limpar o prémio de MVP. É verdade que os números, e muita gente olha para os números, faziam destacar o Nemias, mas o Rafael, e havia outros jogadores que também tinham números muito interessantes. Mas não era só os números. Nos momentos em que Portugal vacilou, nos momentos em que Portugal precisou, em todos os jogos, o Rafael esteve lá. E foi o Rafael que decidiu. E na meia-final isso aconteceu, e na final isso aconteceu. E, portanto, o prémio de MVP é mais do que justo, e ele é um rapaz muito humilde. Gosto muito da abordagem dele ao jogo e à forma como encara tudo isto, mas isto também tem que ser dito. O MVP foi mais do que merecido. E digo mais, numa das entrevistas que fiz antes do Europeu, com o Sérgio Ramos, que é adjunto da equipa sénior e que esteve a trabalhar com a equipa de sub-20, o Sérgio disse que... eu perguntei-lhe se estes jogadores podiam entrar, como ele trabalhava com os séniores, se havia aqui talento para entrar nos séniores mais cedo ou mais tarde. E ele disse sim, e mais cedo do que mais tarde. A curto prazo, alguns destes jogadores vão entrar nos séniores. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Rafael é um desses jogadores. Estamos aqui perante um futuro base da nossa seleção nacional, sem desprimor para os que lá estão. Gosto muito de vários jogadores que fazem parte da nossa seleção, mas o talento do Rafael é inegável e ele mais cedo ou mais tarde estará na nossa seleção. Tudo isto para lhe dizer que ele vai ter que me assinar uma camisola da seleção. Estou-lhe aqui a passar a mão pelo pelo, mas sim. Boa massagem, é inegável. Boa massagenzinha aqui ao ego. É inegável o talento que temos aqui. Olha, vou aqui ao Twitter e ao Facebook, onde já temos alguns comentários. O Yuki Yuki. 16, deve ser Yuki porque é um... Diz: boa noite, acho que Doncic um dos melhores bases da atualidade, mas atenção, para ser lenda tem que manter isto toda a carreira. Pois. Até agora era novidade, mas os adversários vão tentar arranjar estratégias para o parar. E lenda tem que dar a volta. Está bem. No Facebook, o Gonçalo Cardoso diz: na NBA quem não defende é abusado, na Europa defende-se em equipa. O Flávio Maia pergunta: boa noite, quem poderá os Warriors escolher para o próximo ano no draft? Quem será favorito para ser número 1 no draft? já estão a traçar o destino. E o Francisco Abreu diz: queria ver-te nas traseiras, menino. Não sei se vocês sabem quem é o Francisco Abreu. Não. Isto soa aqui um bocado à ameaça. É só um podcast da NBA, Francisco. Está tudo Queria bem. ver-te nas traseiras. Queria ver-te nas traseiras, menino. Era para quem? Devia ser para Não ti, sei. Diniz. Não sei, não faço ideia. Pronto. Bom, vamos prosseguir. Vamos falar se calhar um bocadinho dos Lakers. Só Boa. porque eu acho que é devido. No episódio passado tu não estavas cá, mas eu vou-te contar. O Ricardo vaticinou um mau mês de... Não é, estás a ver. Um mau Estás mês a pôr de- mais não, palavras na minha... Não vaticinei nada. Não, vaticinaste. Não vaticinei. Vaticinou um mau Isto é- mês de nego dezembro tudo. para os Nego Lakers. tudo. Porque os Lakers até agora estavam com um recorde muito positivo, mas só tinham jogado maioritariamente com equipas que não eram do top 10 da NBA e que neste mês de dezembro iam jogar contra equipas que eram, a maioria delas, do top 10 da NBA, e por isso as coisas iam ser complicadas para os Lakers. A verdade é que na primeira semana, depois disso acontecer, 4 vitórias, 0 derrotas, Anthony Davis com 35 pontos de média nos 4 jogos, em princípio está tudo a correr bem. Podemos relativizar as coisas? Podemos. Bom, em primeiro lugar, eu não vaticinei um mau mês dos Lakers. Eu só disse que Mais eles ou iam ser testados. Ia ser a prova de fogo. E a prova de fogo pode acabar por bem. Eles podem conseguir passar a prova de fogo. É claro que vai ser um mês muito difícil para os Lakers. Vai. Isto não significa que eles não ganhem jogos. Eu acho que vão perder mais do que perderam até agora, e até agora só perderam 3. Eu acho que neste mês, se calhar, vão perder mais do que 3 jogos. Mas se não perderem, não há mal ao mundo. Eu não estou a dizer que eles são a pior equipa da NBA. Só estou a dizer que eles este mês vão ser verdadeiramente testados. E estes 4-0 não significam nada, porque um dos jogos foi contra os Minnesota Timberwolves e o outro foi contra uns Utah Jazz que vinham Estamos sempre a usar desculpas. de 2 jogos em que ao intervalo perdiam por 40. Portanto, estavam arrasados. Mas o que eu sinto é que se não for os Clippers ou os Bucks, tu vais poder dizer isso de todos. E não é 4-0, porque eles começaram o mês com uma derrota em casa com Dallas. Portanto, Sim, está bem, revela aí mas o programa as tuas foi fontes. depois disso. O programa foi depois disso. Sim, sim, mas os jogos mais difíceis são para o fim do mês. Rafael, tu já disseste ali fora há bocado que eras fã dos Lakers. Gostas da equipa dos Lakers este ano? Achas que são os principais candidatos ao título ou não? Sim, eu acho que sim, porque eu sempre gostei dos Lakers, sempre gostei muito de Kobe Bryant, sempre foi um dos meus jogadores favoritos, mas para mim o meu melhor jogador do mundo é LeBron James.
E o facto de ter LeBron James é um passo maior do que das outras equipas para estar perto do título. Por isso, o LeBron James e Anthony Davis, acho que com uma boa equipa, estas duas estrelas são suficientes para conseguir levar uma equipa a ganhar um campeonato. Por isso, eu acho que eles são muito favoritos para ganhar e espero que ganhem, porque é a equipa que eu procuro sempre apoiar, é os Lakers. O que é que achas do LeBron a jogar a base? Tu que és base, achas que ele tem as capacidades para poder ser um base na NBA? Eu acho que o LeBron, para mim, é um jogador que consegue jogar todas as posições. Em todas as posições consegue, sendo um extremo, consegue jogar a poste, consegue jogar a base e consegue jogar em todas as posições bem. E quando joga a poste é um jogador que, apesar de não ser muito alto, é um jogador muito forte, muito rápido e tira essa vantagem. Para a base é um jogador muito alto. Para extremo, para o próprio extremo, não é um jogador muito alto, mas é um jogador, como já disse, forte, ganha muitos ressaltos, muito rápido, é muito forte fisicamente e consegue sempre ganhar a vantagem. Em relação à posição de base, é um jogador que passa bem, é um bom passador. Visão, não é? E cada vez mais hoje em dia o base é um jogador all-around, ressalta, passa, marca pontos e ele faz isso tudo não é um grande lançador, mas lança. Não é um grande penetrador, é um grande ressaltador, é um bom defensor, é um bom jogador, é um jogador que faz tudo bem e as coisas que faz muito bem é excelente. Por isso acho que em todas as posições ele pode tirar partido da capacidade que tem, porque é sem dúvida um jogador incrível. Muito bem. Olha, mais uma massagenzinha ao Egg, queres? Aqui no Twitter o Jutes Amaral diz: boa noite, malta. Rafael, a ser bastante modesto e humilde, vi quase todos os jogos e o MVP foi muito bem entregue. Portanto, tens aqui mais uma massagenzinha. Para além dos Lakers, outra equipa que eu gostava de falar este ano, antes de irmos, e já agora aproveito, não se esqueçam, deixem na caixa de comentários quem é que são para vocês os melhores 3 bases da NBA da atualidade, o vosso top 3, e já agora, depois escolher o top 3, qual é que é mesmo o melhor, porque o Ricardo fez aqui uma escolha muito polémica. Com sem lesões. A escolha do Rafael nem sequer vou comentar. A tua é que é espetacular. E a minha vai ser incrível. Mas deixem na caixa de comentários quem é que para vocês é o top 3 de bases da NBA. Nós vamos discutir depois agora aqui isso no fim. Mas antes de irmos ao top 3 de bases da NBA, vamos falar se calhar um bocadinho dos Miami Heat, que são uma equipa que tem, provavelmente eu escrevi isto quando vos mandei, não sei se concordam ou não, é provavelmente se calhar a maior surpresa da temporada, numa perspectiva em que esperava-se que eles estivessem a lutar para ir aos playoffs. Não se esperava se calhar que fosse o terceiro no Oeste à frente, por exemplo, dos Philadelphia 76ers. E tenho alguns números para vocês, para vos dar sobre os Heat. Há uma estatística curiosa sobre eles, que são, eles têm 7 jogadores que têm médias de mais 10 pontos por jogo. 7 jogadores na equipa que fazem mais 10 pontos por jogo. Os Lakers têm 3 e os Bucks têm 4. Ou seja, é uma equipa que claramente coletiva. É uma equipa na verdadeira acessão da palavra. Para além disso, têm 2 rookies. 2 particularmente têm estado a correr, as coisas têm estado a correr bastante bem, o Kendrick Nunn e o Tyler Hero. E ainda tem o Goran Dragic, que se não está na corrida para ser, que aposto que o Rafael gosta, se tem um nome não americano, o Rafael, se não está na corrida para ser melhor 6º homem este ano, só provavelmente não está mais de forma mais acérrima aí, porque há o Lou Williams, que em princípio ganha sempre. Tudo. O prémio Lou Williams. O prémio Lou Williams, sim, em princípio ganha sempre. O que é que vocês acham deste? Eu não estou a falar do Jimmy Butler ainda, não? Mas o que é que vocês acham destes Heat? Incrivelmente bem treinados. Muito mérito para Erik Spoelstra, o treinador filipino que começou ali como responsável pela parte de vídeo, e Pat Riley viu ali muito talento para o levar para o campo, depois foi promovido a adjunto, agora a principal. Parece-me ter sido o único treinador da carreira de LeBron a conseguir ter algum ascendente sobre LeBron James, se é que me faço entender. Normalmente o LeBron tem sempre um ascendente em relação ao treinador, aquele peso da estrela, e ele teve alguns confrontos com Spoelstra, é verdade, mas parece-me que LeBron respeitava muito Spoelstra, o conhecimento de Spoelstra e aquilo que Spoelstra acrescentava à equipa, não só na leitura de jogo. O Spoelstra é um treinador muito completo, é bom a treinar, é bom na leitura de jogo, é bom a desenhar jogadas, é bom a todos os níveis.
E às vezes, se calhar, é um treinador subvalorizado na NBA, porque é novo, porque há Popovich e outros históricos, mas Spoelstra é dos melhores treinadores da liga. Faz sempre um excelente trabalho. É daquelas equipas, e vemos muitas vezes equipas que vêm-se a perder por 20 ou a ganhar por 20, abrandam o ritmo, os jogadores, parece que a linguagem corporal mostra que já estão a pensar no jogo que vem a seguir, querem ir para casa, e em Miami isso nunca acontece. Os jogadores jogam com a mesma intensidade do princípio ao fim, seja qual for o resultado. E depois... Por isso é que é o fit perfeito para o Jimmy Butler, não é? Pois, é bom para apertar com ele, é bom para apertar com ele. E depois tem um departamento de scouting incrível, porque vão sempre sacar estas trutas que mais ninguém vê, como o Kendrick Nunn, e tem um departamento de desenvolvimento de jogadores também incrível, porque vemos alguns jogadores que saem dali, Justice Winslow a ser adaptado à base e a fazer o que faz, o Bam Adebayo, o salto que tem tido, sim, o Bam Adebayo é incrível, o Kendrick Nunn, undrafted, aparece na NBA 5 inicial, rookie do mês e quer ser o rookie do ano, e não sei, o Zion aparece, já só volta em 2020, o Ja Morant anda semana sim, semana não, na volta o Kendrick Nunn ainda vai ser rookie do ano. Ou o Eric Pascal. Ou o Eric Pascal. Mas eu acho que começa tudo na estrutura, e falamos muito dos Knicks. Aqui a estrutura está muito bem montada, está muito bem definida, ninguém pisa ninguém ultrapassa ninguém, toda a gente faz o seu papel e depois os jogadores beneficiam disso mesmo. Posso dizer uma coisa? Isto é tudo muito bonito, nós estamos aqui a falar dos Miami Heat e não sei o quê, mas a malta quer falar com o Rafa. Ok, vou-me calar, obrigado. Com licença. Francisco Martins diz: queria o LeBron fazer tantas assistências como o Rafa. E o Pedro Duarte tem uma pergunta que nós ainda não falámos aqui, mas se quiseres podemos falar, que é, e só respondes se quiseres: Rafa, como é ser treinado pelo teu pai, tendo o teu pai sido a figura máxima no basquete português? Estávamos a tentar Estava evitar. aqui assim, eu não ia falar disso, mas agora não fui eu, estás a ver? Foi aqui o Pedro. Eu posso responder, não. Não tens É problema. uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu não fiz, eu disse a mim mesmo que não ia fazer. Não, é sem dúvida uma experiência boa, e no início era um bocado, pronto, expectativa como é que vai ser, será que que vou-me adaptar bem, porque depois acaba o treino, vou para casa e tenho o meu pai em casa, acaba por ser sempre o meu pai, não é? E ali naquela hora e meia, 2 horas estamos a treinar, é o meu treinador, mas depois acaba o treino, os jogadores vão todos para casa, mas eu vou para casa e vou estar com o meu pai, que por acaso é o meu Os treinador. outros jogadores já não vão levar com o treinador Sim, e tu tens que levar com o treinador em casa. Não, mas só Estou a que, brincar. nós conseguimos separar muito bem as coisas, e graças muito à minha mãe diz sempre: basquete aqui em casa agora não, agora é aqui. Para quem não sabe, aliás, para quem andou a dormir nos últimos 50 anos, hibernado ou uma coisa assim, o pai do Rafael é o Carlos Lisboa, considerado, acho eu, unanimemente o melhor jogador de basquete português da história. Sim. Aliás, o Steph Curry é conhecido como o Carlos Lisboa da Carolina do Norte, não é? E o Luka Doncic é o Rafael Lisboa esloveno, toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. Mas então conseguem dividir bem as coisas e não se fala de basquete. Quer dizer, às vezes, e provavelmente o que se costuma dizer neste tipo de situações onde o pai treina o filho é que normalmente até há um à vontade maior para apertar mais. Mais. Às vezes nem é só à vontade, se calhar não querer sentir que pode estar que está a facilitar. Sim, que está a facilitar. Mas não é da mesma maneira que aos meus colegas, quando tenho que dizer as coisas diz, a mim também diz, e eu ouço como treinador e nunca penso naquele momento que está ali o meu pai a falar comigo, não, naquele momento... E nunca disse: é pá, ó pai! Não, naquele momento somos profissionais e ele pronto, reclama comigo, diz o que é que eu tenho que fazer e eu como jogador tenho que fazer, se não fizer estou em problemas com o treinador, não neste caso com o meu pai. Olha, temos aqui o Francisco Martins, fez mais uma pergunta que é: Rafa, davas uma Dawson Rivers e pedias uma técnica para o teu pai caso jogasses na equipa contrária a dele? Alguma vez jogaste? Não, pois o teu pai sempre treinou. Deixa-me só explicar o Austin Rivers, para quem não acompanhou. O Austin Rivers é jogador da NBA, joga nos Houston Rockets, é filho do Doc Rivers, que é o treinador dos Los Angeles Clippers, e num jogo recente o pai, portanto o Rivers pai, estava a reclamar junto ao árbitro e o Rivers filho estava atrás do árbitro, ou ao lado do árbitro, a pedir uma falta técnica que acabou por ser assinalada. Para o próprio pai, festejando depois efusivamente essa falta técnica com a bancada. E depois fez o tweet da noite dizendo: o Thanksgiving vai ser muito giro. Tu não eras menino para pedir uma falta técnica para o teu pai? É assim, eu acho que é só no momento, e ele também não iria conseguir responder a isso.
Se calhar no momento até me saía na brincadeira, mas não sei. Não é uma coisa que eu não ele consigo é super controlado em casa. ele é super Mas eu não, controlado. acho que não. Se calhar ia lá ao árbitro e dizia assim, atenção, atenção, mas sem ele reparar. Cuidado ali com o coach do lado contrário e está a falar demais. Não, imagina que ele não sabia que ele era teu pai. Dizia, olha aí, pá, estás a pedir uma técnica para o Carlos de Lisboa. Eu assim, eu falo com ele, vais logo. Rafael Correia pergunta, Rafa, existe outra equipa na Europa onde gostasses de jogar? Sim, claro. Eu sempre disse, nunca tive problemas em dizer. Acho que até uma entrevista que tive antes do Campeonato da Europa, em relação aos meus objetivos, sou um jogador que tem o objetivo de conseguir jogar fora e trabalho para isso, e claro que vejo-me um dia a conseguir jogar, se continuar a trabalhar da maneira que eu trabalho, que acho que é uma maneira boa, acho que tenho uma boa conduta de trabalho e quero continuar a evoluir para estar pronto para, quando for a altura certa, estar preparado para isso. Mas sim, é assim, não, tenho o objetivo, tenho o sonho de conseguir, não estou acomodado por ser jogador do Benfica, que sou uma pessoa que trabalha sempre para querer mais, e se por acaso com o trabalho máximo que eu tiver não conseguir um dia jogar fora e continuar, por exemplo, a jogar sempre no Benfica, vou ficar contente porque deu o meu melhor. Mas sim, tenho o objetivo de conseguir jogar na Europa. E onde, por exemplo? Pois, eu não, se calhar um clube é difícil de pedir, mas agora estás na FIBA Europe Cup. Quando vês assim um jogo da Euroliga, vês-te jogar ali? Tenho o objetivo de sim. Não, é um sonho, e acho que um jogador que quanto mais ambicioso é e quanto mais sonhos tem, mais próximo do perfeito vai ser o seu trabalho, porque nunca vai estar acomodado, vai querer sempre mais. E eu quando penso neste tipo de coisas, eu penso no Cristiano Ronaldo, penso sempre nele. Para mim também é uma referência. Quando ele dizia na altura que queria ser o melhor jogador do mundo e ninguém acreditava, ele agora para mim é o melhor jogador do mundo, e isso mostra-me que nada acaba por ser impossível, e eu tenho o sonho de jogar ali e quero ao máximo, e trabalho ao máximo para esse sonho chegar o mais perto possível do objetivo. Sei que é complicado, como é óbvio que é complicado, que é uma liga num nível incrível, mas acho que ter o objetivo e ter o sonho só faz bem. E acho que ao nosso basquete, por vezes falta mais jogadores com a ambição e com o sonho de jogar nesta liga, porque se tiverem, vai elevar a exigência, vai elevar o método de trabalho do nosso basquete, e só vai ser melhor para nós. Sim, aliás, tipo, eu costumo dizer uma coisa, que é o tipo que quis ser astronauta, a primeira coisa que fez antes de ser astronauta foi querer ser astronauta. Eu não conheço ninguém que não quisesse ser astronauta e depois acabava a ser astronauta. Exato. Em princípio, se tu quiseres, o primeiro passo para tu conseguires conquistar alguma coisa é querer essa coisa. Pois, Não é? Claro. E da mesma maneira que deste agora o exemplo bom, e nós aqui não falamos de futebol porque o Ricardo não gosta, mas deste o exemplo do Ronaldo, que é ele querer ser o melhor jogador do mundo, ou alguém querer chegar à NBA, esse claramente tem de ser o primeiro passo para chegar à NBA ou para jogar na Euroliga. Mesmo que não se chegue ao nível que se quer, que se tivermos sempre um objetivo alto, Vai estar sempre no máximo. exato, não é? vai estar sempre mais perto de chegar ao... Olha, já me estou a rir. Já temos aqui algumas perguntas engraçadas. O Diogo Carreira, o Diogo Carreira está a assistir à emissão, diz um grande abraço ao Rafael na cena dos grandes bases que foram aí nas últimas semanas. Renato Simão, para pensar antes de falares, assim gaguejas menos. O que é que ele quer? É teu amigo? Quem? O Renato Simão? Não. O Rafael está nervoso. Ah, sim. Pensei que era teu amigo, porque eu tenho aqui sempre amigos meus a aportarem comigo. E o João Canelas diz, Miasqueta na NBA? Acredito que sim. Achas que sim? Sinceramente acho que sim. Acho que é um jogador que encaixa-se perfeitamente no estilo, e é um jogador que nos pontos que é muito bom, nos pontos que é excelente, é os pontos que neste momento as equipas gostam mais num jogador da posição que ele joga. Este discurso é revelador da maturidade, que é perceber o que é que cada liga e cada competição procura. Não é dizer é um jogador que tem um talento incrível e vai chegar lá. Não, os pontos em que o jogador é muito bom é aquilo que é procurado naquela competição em específico. Isto é revelador do QI basquetebolístico, usando aquela expressão clássica, não é? QI basquetebolístico. Temos aqui mais uma pergunta interessante, que é o Ricardo Lagoa, por acaso é meu amigo.
Lisboa contra Lisboa a lançar 3 sem oposição. Quem ganha? Quantas vezes? Quantas vezes? Por acaso não fizemos isso muitas vezes? Não. Não. Eu já vi, quer dizer, É mais que os teus irmãos. não. Eu acho que o meu pai faz sozinho. Eu acho que ele faz competições sozinho. Não quer saber. Por exemplo, as únicas vezes que eu vejo a lançar são quando nós estamos ali, a nossa equipa está a aquecer com o fisiologista e ele está ali está à espera que nós acabemos o aquecimento e está ali a lançar lançamentos do meio campo, lançamentos de 3 pontos. Mas sempre a E entrar. agora vira-se para os americanos e assim, quanto é que me dás se eu marcar esta? Pronto, tipo, e é basicamente esse tipo de competição. Nós não fazemos muito competições um contra o outro, por acaso é uma coisa que se calhar podíamos fazer mais, mas nunca. Se calhar Está está aqui um motivo de reportagem. Sim, João acho que é Diniz. motivo, vamos tratar pode, disso. pode ser motivo às vezes de ali discussão e mais vale. Mas, Sim, o teu pai não te ia deixar Sim, ganhar, não, isso de primeiro não me ia certeza. deixar ganhar Mas e tu depois ia achas- dizer-se, é aqui, sim, depois não sei o quê. mas tu achas que lhe ganhavas ou não? Essa parte é que é importante. E se ganhasse, tinha que estar num bom dia. É bonito, é bonito, é bonito. É bonito de se dizer, mas é verdade. É verdade. Porque ele mesmo Ele tem agora, ali- sem treinar, sem nada, consegue, pronto, lançar ali a primeira e a segunda, não sai muito bem, mas depois, se tentar a segunda e a terceira e a quarta, começa a ser complicado. Eu tive o treinador que jogou no Barreirense quando eu jogava basquete. E quando nós íamos jogar a caixinha de fósforos lá do Barreirense. Aquela que as tabelas tremem. Sim. Ele dizia sempre, tipo, estão a ver aqui este taco, que o chão é de tacos, estão a ver aqui este taco, este é o meu taco, eu daqui nunca falho. Está aqui uma Ele cruz. metia o pé no taco e metia tipo 10 triplos seguidos do taco, estás a ver? Basicamente, o teu pai seria só os tacos todos à volta da linha tripla. À volta da linha tripla. Estás a ver este taco? E Estás a ver aquele? E aquele? Estás a ver estes tacos Estás a todos? ver este Pronto, pavilhão? isto é tudo meu. Até ali ao meio campo. Bom, estamos a aproximar-nos do final, mas antes temos de falar daquilo que prometemos que Estava a íamos ver. falar. As melhores bases da Nos NBA. Vou já demoravam tão lançar aqui porque já temos pessoas no Twitter que fizeram já uma aposta. A primeira é espera aí, deixa-me só encontrar, é a Tatiana. Deste podcast. Sim, não é isso, eu sei. A primeira é a Tatiana Marques, acho que é assim, que diz: de momento Chris Paul, Kyle Lowry e Damian Lillard. Ui, está quase igual a mim. Kyle Lowry, Kyle Lowry. está aqui Kyle Lowry. Não está. Tatiana, temos que falar. Não está. Ricardo, queres dizer quem é que são as tuas apostas ou não? Sim, posso dizer eu. Para já eu assumi que estamos a falar de uma liga perfeitamente saudável e que não estão aqui em causa lesões. E para mim, e deixa-me explicar o contexto. Quando pediste melhores bases da NBA, não fui apenas por gosto, porque há jogadores que nós gostamos e outros que gostamos menos. Não estejas já a dar desculpas. Não, Eu sinto que já estás a dar não. desculpas. E eu tentei analisar os bases tendo em conta uma série de predicados que eles devem ter, como a capacidade de meter a equipa a jogar, como o lançamento também, os handles, portanto a técnica individual, o QI basquetebolístico, a própria liderança, a eficácia, o lançamento, depois a defesa, que aí já é transversal a todo o tipo de jogadores, e para todos estes itens que coloquei aqui, depois, colocando isto tudo aqui ao molho, ajudou-me aqui a escolher. E a minha escolha é Steph Curry, Damian Lillard e Luka Doncic. Sendo que hesitei muito para meter Luka Doncic, porque acho que, por muito consistente que seja, precisamos de ver ainda mais de Luka Doncic. Está a ser incrível, mas quero ver mais. Atualmente na Liga, se tivesse toda a gente saudável, este seria o meu top 3, precisamente por esta ordem. Steph Curry, Lillard e Doncic. Quero fazer uma menção honrosa, porque são os meus jogadores fetiches, é o Mike Conley e o Jrue Holiday. São dois jogadores que eu aprecio muito, porque são dois jogadores que são jogadores de equipa, são jogadores que gostam de ter a equipa a jogar, que sabem identificar sempre tomam boas decisões e que defendem para caraças, que é só uma coisa que eu aprecio muito nos jogadores de basquete. Mas pronto, dito isto, Steph Curry, Lillard e Doncic. Muito bem. Se quiseres que fale um bocadinho de Curry como a principal escolha, também te posso Podes falar. Estás cá para isso. Em primeiro lugar, quero só dizer, antes de vocês dizerem os vossos, que no início desta época falaram com os 30 GMs da Liga, os General Managers, fizeram uma sondagem
e os general managers colocaram Curry como o best point guard, 90% dos general managers, best point guard da liga, o best shooter da liga, e aqui não era só bases, o jogador que eles queriam que lançasse a última bola num jogo que estivesse renhido, o segundo jogador... o segundo, cara do... o segundo, Quem vai ouvir este podcast não percebeu a cara que o Rafael acabou de fazer. O segundo jogador da liga que mais ajustamentos obriga os treinadores adversários a fazer, o segundo melhor líder, a seguir a Lillard, e o terceiro melhor a mexer-se sem bola. Ou seja, de várias questões, ele está no top para os general managers, que são, à partida, gente que entende um bocadinho disto. Mas tirando essa parte da gente que entende um bocadinho disto, estamos a falar de um jogador que tem uma média de carreira de quase 24 pontos por jogo, vale o que vale, 7 assistências, e que tem uma média de carreira de 44% de eficácia dos 3 pontos. Isto seria muito giro se estivéssemos a falar do Simmons, que lançou 4 vezes esta época e marcou 2, tem 50%. O Curry lança em volume uma coisa incrível. Ele teve uma época em que marcou 403 triplos numa temporada, o que é uma coisa inacreditável. Se faz o Rafael aí num treino do Benfica. Sim. E portanto, ele é um jogador que lança com volume, mas que lança muito bem. E depois ajudou a mudar o jogo em que aspecto? Ele obrigou os jogadores a não estarem agarrados à linha. Ele começou a lançar 1 metro atrás da linha, 2 metros atrás da linha. Os treinadores começaram a fazer nos training camps, há vários treinadores que metem uma linha de 4 pontos, que é uma linha que está 2 metros atrás da linha dos 3 pontos. Para quê? Para os jogadores criarem mais espaço, para haver mais espaço para penetrações e para habituar os jogadores a estarem confortáveis a lançar de onde quer que seja. E foi o Curry que começou com essa revolução, com a sua capacidade, com o seu alcance de lançamento, que é do meio campo, e do meio campo ele tem uma eficácia incrível, porque treina isso. Isto vem do treino, e há pouco falávamos, às vezes parece um bocadinho negligente. Vem do treino, ele treina tudo. Ele lança do meio campo e marca do meio campo, porque treina muito a lançar do meio campo. Ele lança aqueles circus shots e marca, porque ele treina, e vemos no aquecimento do Curry. Ele ajudou a revolucionar o jogo ao lançar a partir do drible. Não há ninguém que lance a partir do drible como o Steph Curry. E isso ajudou a mudar muita coisa no jogo, a evoluções do ponto de vista tático no jogo. O facto do Curry estar dentro de campo, mesmo que a bola não passe por ele, vai criar vantagens para a equipa dele, porque ele obriga as equipas adversárias a fazer ajustamentos. O defensor do Curry não pode ajudar, porque não pode dar espaço, mesmo que ele esteja a 3 metros da linha dos 3 pontos. E, portanto, tudo o que ele dá, não só em termos de números, mas também o resto que ele oferece à equipa só por estar dentro de campo, faz-me escolher Curry como o melhor base da atualidade. E não é um jogador que se agarra muito à bola, 7 assistências de média de carreira é excelente, e para além disso é um rapaz extremamente simpático e é um líder daquela equipa, é um líder. Estás a ouvir o Ricardo que queria, se pudesse ser um autógrafo ou qualquer coisa, alguma mensagem? Não, nada disso. É puro respeito e acho mesmo que é um jogador fora de série. Também sou fã de Steph Curry, ao contrário aqui do... Não, isso não é bem assim. No Facebook, o Gonçalo Cardoso diz Curry, Lillard e Kyrie Irving. O Francisco Martins tem a mesma opinião de Ricardo Brito Reis, portanto Curry, Lillard e Doncic. Tiago Oliveira, Chris Paul, Rajon Rondo e Damian Lillard. Hugo Fernandes, Doncic, Jrue Holiday e Steph Curry. E o Filipe Ferreira Misha pergunta: é o comentador da Sport TV na NBA? É sim, senhor. É sim, senhor. Posso confirmar? Podes confirmar? Podes confirmar que és tu? Tem dias. Tem dias, ok. Tem dias. Rafael, queres revelar-nos quem é que é o teu top 3 de bases da NBA que não inclui Steph Curry? Antes de revelar, eu queria... Contraditório, eu queria explicar aquela cara que eu fiz quando o Ricardo estava a dizer. Porque quando eu não colocava o Steph Curry a lançar a última bola, a última bola eu sei quem colocava sempre era o Kevin Durant. Para mim seria sempre Kevin Durant, porque eu raramente vejo, nos jogos que eu vi, raramente vejo o Kevin Durant falhar uma bola que é preciso marcar. Um isolamento, sim. Eu colocaria o Kevin Durant a lançar a última bola se fosse o treinador. Se tivesse o Kevin Durant e o Steph Curry na mesma equipa. Sim, podendo escolher um jogador qualquer da NBA, por exemplo, não escolheria o LeBron James, escolheria sempre o Kevin Durant. Em relação às minhas escolhas para base, acho que o melhor base para mim é Chris Paul.
depois Damian Lillard e Luka Doncic, pronto, neste momento também pelo que o Ricardo disse, não é, apesar de eu gostar muito dele, eu sei que precisa de fazer muito mais, mas acho que coloquei também o nome dele numa questão de pronto, está a chegar e eu acredito e tenho a confiança que ele não vai sair mais deste patamar que está a atingir agora. Okay, posso me enganar em relação ao que eu estou a dizer, mas acredito plenamente que vai ser um jogador que já está a chegar ao patamar dos melhores e só vai crescer e vai, para mim, ser o melhor daqui a uns tempos. E revelando também, que eu também, pronto, que falei com vocês, que sou uma pessoa que admira muito o Ricky Rubio, gosto muito é um base muito mais ao estilo que eu gosto de ver, que aprecio, e dos jogadores da NBA, se calhar é o que se aproxima mais. Sendo também gosto, por exemplo, muito do Milos Teodosic, que não jogou, que não teve tanto sucesso na NBA, mas é um jogador, Sérgio Rodrigues também, o Campazzo, são jogadores... O Lul também não teve grande sucesso. Sim, não é point guard, mas faz o papel, quando é necessário. Esse Ricky Rubio, dos jogadores que estão na NBA, que são europeus e que têm aquele estilo de basquete que eu aprecio e que gosto de ver, principalmente num jogador da minha posição, Ricky Rubio é sem dúvida o mais marcante para mim. Chris Paul, acho que é o que junta melhor de todos os dois estilos, que é um jogador que conhece, nas equipas que joga, conhece muito bem os jogadores com quem joga, conhece muito bem os pontos fortes de cada jogador, é um jogador que a passar a bola é exímio. Sim. Definir os ritmos de jogo, tomar a decisão. É um jogador que não é muito grande, mas é muito forte, é um jogador muito intenso. Pull-up, é um jogador muito forte também, sair de boca direta, lançar na cara de jogadores com muito altos. Porque ele não é fortíssimo. Nada alto. Para mim é um jogador que eu admiro muito, apesar de em anos anteriores, gostava mais de ver, mas para mim é o melhor e é o que junta mais os dois estilos, porque é um jogador que consegue ser muito intenso ao estilo dos americanos e consegue também ser um jogador que procura muito bem e joga muito bem um basquete tático, e a junção dos dois faz-me escolher o Chris Paul. Se calhar o base mais inteligente dos últimos 10 anos. Point guard, não é? O point guard. Sim, é o point guard. E eu, quando disse que vacilei aqui do Doncic, vacilei porque queria muito pôr Chris Paul neste meu top 3. A imagem de Chris Paul que temos é a imagem destes últimos anos, muito propenso a lesões e com alguns problemas também temperamentais, fora de campo, e isso mancha um bocadinho a imagem que temos dele, mas o Chris Paul do Prime era uma coisa incrível, dos melhores bases, a seguir ao Steve Nash, talvez o base que eu mais gostei de ver jogar, e portanto acho que sim, merece uma referência o Chris Paul. Olha, o Bruno Teixeira diz Curry, Irving e Chris Paul. É curioso haver muita gente a falar do Kyrie Irving, apesar de ser... Agora vou dar a minha opinião, porque também tenho direito a ela, percebem? Que é, o Kyrie Irving é provavelmente o jogador de exterior mais talentoso da NBA. Sim. Mas de facto, eu quando penso num point guard, e por isso já vou revelar as minhas escolhas agora, quando penso num point guard, penso em alguém que coloca a equipa a jogar. E para mim, neste momento na NBA, os 3 melhores jogadores que fazem isso são... Estão preparados para isso? Estão preparados, atenção. LeBron James, o Luka Doncic e o Ricky Rubio. E vou explicar porque é que se calhar escolheria o Ricky Rubio como o melhor exemplo. O Ricky Rubio, para além de ser o terceiro jogador com mais assistências na NBA... Não sei se não é o segundo agora. Não, porque acho que o Doncic tem mais do que ele. O primeiro é o LeBron, depois é o Doncic, depois é o Ricky Rubio. É também, da maioria dos jogadores que têm mais de 5 assistências por jogo na NBA, o que comete menos turnovers, ou seja, é o que dá mais segurança à equipa. É verdade que não é um super defensor, apesar de ter melhorado ao longo dos anos. É verdade que não é um super lançador, apesar de também ter melhorado ao longo dos anos. Mas, se olharmos para a equipa de Phoenix sem ele e para a equipa de Phoenix com ele, e óbvio que ele não é o único a ter impacto naquilo que aconteceu, mas percebe-se em certa parte a diferença e o salto, não só no resultado da equipa no conjunto, como também em alguns jogadores que estão a jogar ao lado dele. Está a lançar incrivelmente bem por estar ao lado dele. Sim. Exatamente. E portanto, o Ricky Rubio, que se quiserem era uma espécie de, vou dizer, protótipo daquilo que é hoje em dia o Luka Doncic. Quando chegou à NBA havia uma expectativa gigante
à volta do Ricky Rubio. Eu lembro-me de o ver a jogar com 14 anos também, com 15 anos, e era um prodígio. Esperava-se quando chegasse à NBA fosse aquilo que infelizmente não conseguiu ser e provavelmente já não vai ser, também por lesões e etc. Mas eu gostava de deixar aqui, uma referência. a referência ao Ricky Rubio, porque acho que continua a ser, apesar de agora se calhar menos espetacular, se calhar mais calmo, mas continua a ser sei lá, um base de eleição, e não é por acaso que o Rafael também falou dele. E pronto. Sim, e merece o sucesso que tem tido, Exatamente. e merece ter sido campeão do mundo, passou por muito também Em termos familiares e etc. Sim, com a É morte da mãe, complicado. e conseguiu dar sempre a volta por cima, pareceu sempre ser alguém a quem era cobrado tudo, e ele não estava muito bem preparado para aquilo que lhe aconteceu, e por isso fico feliz que tenha sido campeão do mundo este verão, porque merece todo o sucesso. Campeão do mundo e MVP. E MVP. Está quase. Francisco Santos diz ao Kyrie Irving que falta-lhe uma coisa essencial num base: Cabeça. confiança da equipa. Eu O posso Marco- fazer uma observação em relação ao Kyrie Irving, Claro, que é claro, uma claro. observação polémica, mas eu vou fazer que Nós queremos jogar com polémica. LeBron James é jogar com LeBron James. E acho que o facto de ele ser do Kyrie Irving ter sido rookie na altura da equipa do LeBron James tornou todo à volta do Kyrie Irving uma imagem de poder ser uma superestrela, que eu acho que ele não tem a capacidade para lidar uma equipa para ser campeão, por exemplo. Mas Ele eu acho não que consegue ser acho o que líder não. de uma equipa. Eu acho que não, eu acho que ele Mas beneficiou mas muito, e com o mérito dele de ter jogado Claro, com o verdade. LeBron James. Mas porque lhe falta o talento ou porque lhe falta Não, a não, cabeça? talento tem, mas eu acho que não tem aquele carisma que é preciso para um líder levar uma equipa como tem, por exemplo, o LeBron Ninguém James. corre por ele, né? E Ninguém como eu corre acho por que tem neste caso o Luka Doncic, que tem o carisma, ainda não tem, a equipa não tem a qualidade que é preciso, ele se calhar também não tem a qualidade que é preciso ainda para levar uma equipa a ser campeã, mas tem o carisma e nota-se que é um jogador que nasceu e joga basquete para esses momentos, para levar equipas a ganhar títulos, para levar equipas a grandes palcos, e eu acho que é a diferença de um grande jogador para um jogador com muito talento. Onde Mas é a que tu verdade é vês- que o Kyrie Irving, no título de Cleveland, o Sim, lançamento desse Sim, jogo o lançamento. é dele. O É dele. lançamento, sim. É Sim, dele e foi importante, e foi a segunda Claro, figura dessa claro, equipa. Agora, como primeira figura, fracassou sempre na NBA por onde quer que tenha passado. Onde é que tu vais buscar a validação dos teus colegas? Onde é que vais buscar onde é que vês o respeito deles? Onde é que vês nos olhos deles que eles confiam em ti para seres o base da equipa? Que é isso que tu estás a dizer que os colegas não veem no Kyrie. Sim, eu acho que é por muito, ou seja, neste caso o exemplo do Luka Doncic, é um jogador que pronto, jogou num nível de experiência que os outros rookies não tiveram a oportunidade, mas ele sempre olhou para os outros jogadores, para os adversários, para os colegas como jogadores, e o facto de ele olhar para os outros como jogadores iguais a ele, e ele não se sentir, ok, sou mais novo, vou estar um pouco mais para ver o que é que vai acontecer, mas os jogadores verem, ok, o jogador mais novo da equipa está a querer assumir o jogo, por isso está-nos a dar confiança para nós irmos atrás dele. E acho que o facto de não ter ficado, ok, agora vou ver o que é que o Dirk Nowitzki vai fazer, e ele ter agarrado na equipa e dizer assim, pronto, agora eu vou tornar esta a minha equipa, agora que o Dirk acabou por se retirar, ele agarrar na equipa e dizer esta é a minha equipa e vão criar a equipa à minha volta, e eu acho que isso é o ponto fundamental para os colegas olharem para ele como, ok, esta é a nossa referência, e ele mostrar-se como referência é a única forma dos outros olharem para ele como referência. E é esse o processo que tu fazes também, sendo o mais novo da equipa onde estás. Sim, eu procuro, pronto, sendo ainda por cima na posição que eu jogo, eu tenho que transmitir confiança à equipa. E se eu mostrar que tenho confiança no que eu faço, os meus colegas vão automaticamente estar mais confiantes na equipa, e isso transmite confiança à equipa, é a minha opinião. Olha, Júlio Samaral diz que o top 3 ou não sei. Uma pergunta. O Júlio Samaral diz: o meu top 3 bases de toda a gente saudável, Curry, Lillard e Jrue Holiday. O Gonçalo Cardoso sobre o Kyrie Irving diz: por isso é que agora vai ser carregado pelo Kevin Durant. O Hugo Almeida diz: então ninguém fala do Harden. Não. E do Westbrook? Não, Ninguém não, fala mas do Westbrook? espera que eu guardei esse comentário agora para aqui. Que o Marco Bellini, um habitual do nosso live, olá Marco, espero que estejas bem, diz: acho que o Doncic ainda não pertence ao top 3 de bases, porque se o fizermos,
estamos a vulgarizar as várias épocas de sucesso de outros bases, tais como Westbrook, MVP, e Ben Simmons, presença em playoffs, etc. Marco, eu não sei se estás embriagado, mas, mas epá, não, para mim é incomparável, e com todo o respeito, obrigado pelo teu comentário, não é comparável aquilo que o Westbrook faz enquanto base com aquilo que o Westbrook é um base para distribuir assistências, para ter as assistências no box score das estatísticas no final do jogo. Não é um jogador que mete a equipa a jogar. Não é. É a minha opinião. Não sei se vocês concordam ou não, mas é a minha opinião. Eu aqui, quando pediste para fazermos esse exercício de escolher o top 3 dos bases, eu acabei por criar várias categorias e escolhi uma categoria que é os jogadores que têm pelo menos uma lacuna grave no seu jogo. Pelo menos uma. Sim, e Mas por isso eu não, por isso eu não os consigo meter no tal top 3, ou pelo menos na luta. Sim. O Kyrie, por causa da cabeça, o Ben Simmons pela incapacidade de lançar, o Ricky Rubio por causa da pouca consistência também no lançamento, e uns simpatizo mais do que outros. O John Wall e o Kyle Lowry, por simplesmente não consigo. São dois jogadores que para mim não dá. Não dá. E o Russell Westbrook. Russell Westbrook, e já disse várias vezes, há quem me acuse de ter quase aqui um ódio particular pelo Westbrook. Não gostas do Westbrook? Não. Eu acho que, e já disse isto várias vezes e quero sublinhar, eu acho que o Westbrook tem o potencial para ser o melhor jogador da NBA. Fisicamente ele está acima de todos os jogadores da sua posição. Não há nenhum base que consiga fisicamente chegar aos calcanhares do Westbrook. Nenhum. E é um jogador que, com a velocidade que tem, com o peso que tem, com a força que tem, ele entra em penetração e faz o que quer. E depois, tendo uma visão de jogo acima da média, consegue encontrar boas linhas de passe. O problema dele é que ele não entende que tem uma fraqueza grande, que é o lançamento de 3 pontos. É o lançamento, ponto final. E ele quer forçar. Ele tornou-se há dias, o pior jogador da história da NBA, de todos os jogadores que lançam em média mais de 5 triplos por jogo, ele é o pior da história da NBA em termos de eficácia. Então não pode lançar 5 vezes por jogo, nem 4, nem 3, nem 2, se calhar não pode lançar de 3 pontos. Ele tem que fazer aquilo que ele é muito bom, e ele tem muitas coisas em que é muito bom. Se calhar é o melhor base ressaltador da liga, se calhar é o melhor base penetrador da liga. Isso é de certeza. E fisicamente é uma besta. Quer dizer, agora se calhar não é com o Luka Doncic. Sim, e há outros também. O Dinwiddie também é muito bom a penetrar. Sim, aqui o Francisco Martins diz que o melhor base dos Nets é o Spencer Dinwiddie. E lá está, o Westbrook tem o potencial para ser muito bom. É muito bom em algumas coisas que faz, mas como ele insiste em fazer coisas em que não é muito bom, torna-se para mim um jogador mediano. Muito bem, olha, estamos mesmo quase a terminar e queria desde já agradecer ao Rafael e a ti por teres estado cá mais uma vez, mas houve aqui uma pessoa que fez uma pergunta que eu acho que já perdi, que era para ti, Rafael, e que era mesmo para acabar, que era como é que reagiste ao interesse, era o que esta pessoa perguntava, de faculdades americanas, em que fosses para lá jogar depois do europeu? Sinceramente não tive nenhuma abordagem depois do Campeonato da Europa em relação a possibilidade de jogar no college nos Estados Unidos, mas como nós também já falámos lá fora, sempre foi é bom, é muito bom conseguir jogar nos Estados Unidos e despertar o interesse dessas universidades, mas não é o basquete, não é o estilo que eu vejo mais proveitoso para a minha evolução. E eu acho que jogar num nível profissional, no nível que eu agora jogo no Benfica, jogar numa competição europeia, acho que é muito mais proveitoso para a minha evolução e para o estilo de jogador que eu sou, o caminho que estou a levar, sendo que tenho objetivos mais para a frente e tentar conseguir jogar fora, e acho que esse é o caminho mais que me pode levar ao ponto máximo da minha evolução. E acho que se tivesse ido, por exemplo, aos Estados Unidos jogar numa universidade, não estava a tirar tanto proveito que eu considero as características mais fortes do meu jogo. Mas sem dúvida que é o melhor meio para evoluir em termos de jogo físico, 1 contra 1. É sem dúvida o melhor. Os jogadores vêm de lá muito mais bem preparados, muito melhor preparados para conseguir jogar 1 para 1 de técnica individual, força na penetração. A intensidade do jogo é muito mais
elevada, mas como eu disse, acho que enquadro muito melhor num jogo, no estilo de jogo basquete europeu, e por isso é que se calhar esse estilo de jogo me cativa mais a ver e a aprender e a observar, é o estilo, é o basquete que eu gosto mais de ver e pronto, mas se alguma vez tivesse optado de ir para os Estados Unidos, tenho certeza que iria ser uma experiência. Por exemplo, eu falo com o Nemias e o Nemias diz que é uma experiência muito boa, e eu próprio disse-lhe e concordei a 100% ao ter ido para lá, porque o jogador que ele é, as características que ele tem, o potencial que ele tem, foi a melhor opção para ele conseguir chegar neste caso à NBA, mas cada pessoa tem as suas características, cada pessoa pensa de maneira diferente para atingir um ponto de evolução. Toda a gente quer ser o melhor possível, mas toda a gente tem diferentes caminhos para tentar lá chegar. Eu optei por este caminho, optei pelo caminho que eu acho que é melhor para mim, outras pessoas optaram por outros e outras optaram por outros, e todos os caminhos são bons, e espero que toda a gente que procura este caminho dos Estados Unidos tenha sucesso, como eu também procuro ter sucesso no meu caminho. Bom, acho que não havia melhor maneira para acabar, e estamos mesmo a caminho, lá está, do final. Obrigado, Rafael, por teres vindo, obrigado, Ricardo. Quanto a quem nos está a assistir, obrigado também por terem participado tanto no Twitter como no Facebook. Foi mais uma vez uma emissão muito participada. Não se esqueçam de subscrever a versão o podcast do Bola ao Ar no Spotify, no iTunes, deixar estrelas e críticas no iTunes também para quem não conseguiu ouvir a emissão desde o início, e nós se calhar vemos-nos para a semana, não é? Em princípio. Vamos no caminho, então, até para a semana. Making sure that you know why, because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this might hit forever. No surrender. This might hit forever.